chamar de dinossauro. É um jeito carinhoso que ele teve de falar. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. A lenda, essa pegou de jeito. Todos acharam? Digam amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Meus amados e queridos, são palavras proferidas e ditas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui neste texto que nós estamos a meditar, ou estamos meditando, é nítido, é explícito a real missão e propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Aqui está na íntegra qual foi e qual é a missão que Deus deu ao seu Filho Jesus, quando aqui ele palmilhou as terras de Israel, pregando o Evangelho. A Bíblia diz que pela boca de Jesus saíram estas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Quando a Bíblia se refere ao homem, chamando-o de alma vivente, quando lá no Gênesis Deus fez o homem, a Bíblia está falando da razão do ser, ou seja, é a alma que traz a razão do nosso ser. Nós somos e cremos na doutrina da tricotomia, que em sua composição existencial o homem tem corpo, alma e espírito. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. Cada parte da nossa existência, alma, corpo e espírito, tem a sua função para a sua existência. O corpo, segundo a Bíblia, é a carne. E a própria Bíblia Sagrada diz que a carne ela é fraca. Segundo a própria Bíblia, do pó nós viemos e para o pó retornaremos. A Bíblia Sagrada diz que a durabilidade ou a duração do homem, pela boca de Moisés, no Salmo 90, vai a 70, alguns por sua robustez chegam a 80, o que passa disso é enfado e canseira, pois o homem é como a flor da erva, cresce, murcha e cai, e o vento espalha. Então a carne, esta matéria, ela foi feita para viver neste plano, ou seja, a carne e o sangue, segundo a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Então, a carne é para viver nesse plano. Mas nós também temos o Espírito. O Espírito, segundo a Bíblia,
é aquilo que liga o homem a Deus. É o espírito do homem que fala com Deus e comunica-se com Deus. Na verdade, o espírito é o DNA de Deus no homem. Lá em João capítulo 4, Jesus, pregando para a samaritana, diz: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. O apóstolo Paulo diz, ensinando a igreja, que quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora bem. Ou seja, é o espírito que liga o homem a Deus. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, ela complementa dizendo: mas o espírito está pronto, pois o espírito é forte. Quando você diz que está com vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, de se santificar, de ser assíduo à igreja, de se envolver no reino, não é a sua carne, desculpe. Porque a Bíblia diz que a carne tende para as coisas que são da carne, mas o espírito para as coisas que são do espírito. Por quê? Porque a própria Bíblia diz: Deus é espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Então, quando você externa essas vontades que eu disse aqui, não é você, não sou eu, é o próprio Deus que já mexeu no seu espírito. Glória ao nome de Jesus. E você sente que precisa adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Mas nós também temos a alma. A alma, ela é responsável para onde residem nossas emoções, a razão do ser. Segundo a Bíblia, a carne tomba, morre. O espírito volta para Deus. E a alma é que vai viver a eternidade. Com Deus ou sem Deus. E como se faz essa escolha? Não se faz lá, se faz agora. É agora que se decide onde e com quem você vai passar a eternidade. Porque o escritor aos Hebreus diz: e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A alma, ela não morre. Mas pastor, e o texto que diz: toda alma que pecar, esta morrerá? Aqui não é morte espiritual. Não é a morte da essência e da razão da existência da alma. Porque a alma existe para viver para sempre. Só que a alma e o espírito foram dados de uma só vez, quando Deus soprou nas narinas do boneco de barro. Vieram juntos, alma e espírito. Ninguém sabe onde termina a alma e começa o espírito. Ninguém sabe onde termina o espírito e começa a alma. Nenhum bisturi de um maior cirurgião já existente nesse planeta consegue chegar lá. Só tem uma coisa que vai lá. O escritor aos Hebreus escreve dizendo: a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Tem poder de penetração. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, entre ossos e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. É a alma que vai responder na eternidade por tudo aquilo que o corpo aqui praticou. Lembra daquele que disse: alma,
descansa, folga-te, pois eu tenho muito em celeiro. Aí a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem serás? Por isso Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E este é poderoso para guardar o meu depósito. O que o senhor quer dizer, pastor Elcio? Jesus aqui está deixando claro que o objetivo da sua morte, do seu sacrifício vicário, substituto, é alcançar a alma do homem. Este é o tesouro, aquilo que Jesus veio salvar e resgatar. Glória ao nome de Jesus. O salmista diz: quem enche a sua boca de bem, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. Salmo 116. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri aperto e tristeza, então eu clamei ao Senhor: ó Senhor, livra, guarda, proteja, salva a minha alma, porque piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está dizendo aqui que quem fica cansado não é o espírito, quem fica aprisionado não é o espírito, quem fica trancafiado não é o espírito, quem fica escravizado não é o espírito, é a alma. Eu sempre digo isso: um bom colchão descansa o corpo, um bom resort descansa o corpo, um bom sofá descansa o corpo. Tem nordestino aqui? Uma boa rede descansa o corpo, mas a alma, só quem pode dar descanso é Jesus de Nazaré. Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos assim: não há outro nome no céu, na terra ou embaixo da terra, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Mas como eu encontro descanso, pastor? Pelo menos três coisas quero trazer aqui. Número 1, nós encontramos descanso através do desígnio de Deus. Que é isso? Através do plano de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que fala da criação, tudo que foi feito, diz a Bíblia, foi feito pelo poder de sua palavra. Deus ia dizendo, falando, ordenando, tudo ia surgindo, tomando forma e aparecendo. Deus fez tudo que você vê, ainda que distante, pelo poder de sua palavra. Mas quando foi fazer o homem, Deus não disse: haja um homem, surja um homem. Houve uma reunião da Trindade e ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz a Bíblia que Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Depois deu tudo ao homem. O que significa isso? Isso aqui é plano, desígnio de Deus. Você não é obra do acaso. Você não veio do nada. Você não é um descuido. Você, eu e nós não somos resultados de um milkshake batido no liquidificador em um laboratório qualquer por um cientista. Nós somos imagem e semelhança
de Deus. Ou seja, a criação do homem tem um plano. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para você viver. Jesus chegou aqui e disse: olha, diabo também tem um plano. Qual é? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu trouxe um plano. Enquanto ele veio para matar, roubar e destruir, eu trouxe um plano. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E sabe qual é o melhor de tudo? É que a Bíblia diz: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal. E qual é o melhor? É que nenhum, absolutamente nenhum plano de Deus pode ser impedido. Glória a Deus. 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 Está perdido, meu filho? Está perdido, minha filha? Está perdido, homem? Está perdido, jovem? Está perdida, mulher? É porque o diabo está querendo te destruir, mas entrou no lugar certo nesta noite. Porque Deus tem um plano para a tua vida e Ele vai executá-lo. Você pode adorar? Plano. Como é que eu encontro descanso para a alma? Através do plano de Deus. Segunda razão. Como eu encontro descanso para minha alma, pastor? Através do preço. Fica tranquilo que não vai ser cobrado, tá? Preço, pastor. Tem um plano e tem um preço? Tem. Só que o preço já foi pago. Nós somos da denominação que cremos nas dispensações. Nós cremos... O que é dispensação? É um período de tempo que Deus dispensa ou dispensou para o homem. E através das dispensações, Deus veio trabalhando para trazer o homem para Ele. E nós estamos na dispensação da graça. E qual é a dispensação da graça? A importância. Porque a dispensação da graça só chegou até nós porque alguém pagou um preço. Ou seja, a graça nos alcançou. Agora, aguenta, ela só nos alcançou e você não precisa pagar absolutamente nada. Por quê? Porque alguém veio, pagou o preço e deixou para nós desfrutarmos. Eu sempre uso essa alegoria, mais ou menos assim. Quando você vai ao supermercado e você vai fazer suas compras, você sabe o que você precisa, o que você pode pagar. Você vai nas gôndolas do mercado com um carrinho, coloca tudo aquilo que você quer, que você pode, que você precisa e pode pagar. Você caminha para o caixa. Quando você chega no caixa, você passa os produtos, o caixa calcula e diz X. Você só vai levar porque você vai pagar. Pagou, a mercadoria é sua. Assim foi Jesus. Ele pagou por nós. Ele entrou no mercadão da eternidade. Isso é só para crente. Nós estávamos lá nas gôndolas. Todo mundo de rótulo vencido. Ele foi pegando e falando: esse está acabado, mas eu dou jeito. Essa está destruída, mas eu reconstruo. Esse aqui cheirou tanto que perdeu até a cartilagem do nariz, mas eu vou dar jeito. Esse aqui não... Eita, mas como esse aqui está perdido? Esse aqui colocou no carrinho.
caminhou em direção ao caixa. Quem é o caixa, pastor? O diabo? Que diabo, irmão? O caixa é o Deus Pai. Aleluia. Lembra quando Jesus ressuscitou? Quando Maria chega no sepulcro e vai tocar, diz assim: não me toques agora, porque eu subo ao meu Pai, vosso Pai, e ao meu Deus, vosso Deus. Ou seja, eu vou no caixa. Eu preciso apresentar o sacrifício ao Pai. Glória a Deus. Jesus se apresenta, o Pai se aproxima, ele se aproximou. Fala, meu filho, filho, aqui está, Pai. O sacrifício foi feito. Aí o Pai diz: eu aceito. E o que você quer? Com este sacrifício, Pai, eu compro para ti povos, tribos, línguas e nações. Não fostes comprado da vossa vã e vil maneira de viver, não com sangue de bode, não com sangue de carneiro, nem de boi, nem com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Aos Colossenses, Paulo escreve: ele despojou principados e potestades, os desnudou e os expôs publicamente. Veio no meio de nós e tirou a cédula de dívida que era contra nós. Foi lá na cruz e cravou e disse: tetelestai. Tudo que o homem deve a Deus, eu estou pagando. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, graças. Com maravilhosa graça de Jesus. Aleluia, aleluia. Como funciona a graça, pastor? A graça nos alcançou, pois a Bíblia diz: estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, a graça nos alcançou. Vários segmentos chegaram até nós, mas nenhum deu jeito. Nenhum. A graça chegou e disse: saiam. Que foi? Saiam que eu cheguei. A graça nunca vem na medida do seu pecado, nem do meu. Explica isso, pastor. A graça não se nivela ao meu erro e ao seu erro. Se ela se nivelasse, ela não resolveria. Ela vem sempre mais. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, a dose é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela graça sois salvos. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Salvo pela graça, alcançado pela graça, redimido pela graça, perdoado pela graça, vivendo pela graça, alcançado pela graça. Aleluia! Adoro a Deus pela graça, sirvamos a Ele pela graça, cultuamos pela graça. Vamos para o céu por causa da graça, porque na graça não tem meritocracia. Ninguém é salvo porque merece. Somos salvos por causa da sua infinita graça. Aleluia! Aleluia! Plano, preço. Terceira coisa, escolha. Deus tem um plano. Deus abriu
a dispensação da graça. Jesus veio e consumou. Quando Jesus consuma, na sua consumação da obra redentora, ele está dizendo, a graça chegou. Tem um plano, tem a graça, agora ninguém é obrigado. O que significa? É escolha. Eu posso perguntar a qualquer um que é crente aqui, você é obrigado a servir a Deus? Não. Você é obrigado a estar aqui? Não. Você é obrigado a ser fiel? Não. Você é obrigado a adorar? Não. Você é obrigado a louvar? Não. E por que faz? Porque eu escolhi. Eu tenho certeza absoluta que neste horário, no dia de hoje, haveriam outros lugares para você ir. Mas você escolheu. Eu escolhi. Aleluia. Lembram de Josué? Eu gosto muito daquele texto. Quando Josué introduz o povo na terra, que ele já está idoso, ele diz assim: assim diz o Senhor, eu vos arranquei com mão forte do Egito. Eu enviei as pragas e humilhei os deuses de Faraó. Eu abri o mar vermelho, atravessei vocês a pé enxuto. Eu fechei o mar e matei o exército de Faraó. Eu fiz água sair da rocha. Eu fiz codorna à altura de um côvado. Eu fiz a roupa de vocês não envelhecer. Eu fiz a criança e a roupa crescer junto. Eu fiz a sandália não arrebentar. Eu fiz o pé da criança crescer e a sandália crescer junto. Eu fiz maná cair 40 anos. Eu vos curei das picadas das serpentes no deserto. Eu não deixei ninguém morrer de calor, porque no calor era o refrigério. Não deixei ninguém morrer de frio, porque à noite eu vos aquecia. Eu parei sol. Eu parei lua. Eu abri o Jordão. Atravessei vocês. Eu venci os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, os cananeus. E vos coloquei nesta terra que eu jurei a dar a Abraão e a sua descendência. Assim diz o Senhor. A Josué emenda: agora que vocês ouviram tudo isso, escolhei, pois a quem sirvai. Vocês não são obrigados a servi-lo. Escolham a quem vocês vão servir, porque eu já fiz a minha escolha. Eu já decidi. Eu e a minha casa. Nós. Oh, calabachuri canderevaz. Oh, quem pode adorar? E sabe o que se descobre depois que a gente escolhe? Jesus vem e arrebenta com tudo e diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ei, ei, recebe a presença desse Todo-Poderoso. Escolha, escolha, escolha. Plano, preço, escolha. Quarto, arrependimento. Qual era a mensagem que estava na boca do último dos profetas, João Batista, que precedeu a revelação física do Messias? Era esta: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Quem não lembra lá nas margens do Rio Jordão? Aquela fila de víboras. E João, aquela fila de víboras, caninanas, urutu cruzeiro, surucucu tapete, jarará quilhoa, cascavel, cobra coral, mamba negra. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque o machado já está posto. A
raiz das árvores, e no meio das víboras vem o cordeiro. Aleluia! No meio das serpentes vem o cordeiro. Quando ele olha e diz: o que é que tu queres? Eu devo ir a ti, tu vens a mim. Batiza João, porque eu preciso começar a pregar o evangelho. João brada e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu falei que era antes de mim, que eu não era digno de desatar as correias de suas alparcas. Este que eu falei que eu só posso batizar com água, mas quando ele viesse, vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Como você sabe? É que quem me mandou batizar com água disse: aquele a quem você vê. O Espírito Santo descer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A sociedade não entende e nunca vai entender o processo de regeneração que nós passamos para servirmos a Deus. Eles não entendem. Não cabe na mente deles alguém que já fez tanta, mas tanta atrocidade, hoje anda restaurado. E eles dizem assim: você é crente como? Fulano ali já fez, aprontou, e aprontou, e aprontou, e agora diz que é crente. Quero não. É porque eles não entendem que a regeneração começa através do arrependimento. Eu digo isso, já falei aqui, repito outras vezes. A salvação tem 3 elementos fundamentais. Número 1, a graça. Paulo diz aos Efésios: a salvação é pela graça. Segundo, através da fé. Isso não é vosso, vem de Deus. E em terceiro, o sangue. A graça nos alcança. O sangue nos redime. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E a fé para a gente crer. Esse Deus é tão bom que Ele nos dá a graça, o sangue, e ainda nos dá a fé para a gente crer. Oh, glória ao nome de Jesus. E por que o arrependimento leva à regeneração? Não somente a regeneração, mas a justificação. Porque Paulo escreve aos Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Não sei como você entrou aqui nesta noite. Quem sabe com a consciência arrebentada. Há sobre você um fardo, um peso, um jugo, um fardo que você não está aguentando, que chega a estar se encurvando. Hoje é o dia da graça te alcançar e Jesus arrancar este fardo, este jugo, e você ir ao arrependimento, e Ele te dá um jugo suave e um fardo que é leve. Oh, glória ao nome. Agora, como é que eu alcanço o arrependimento, pastor? Na base desses 3 elementos: através da fé. É a fé. Mas como eu adquiro fé? Paulo escreve: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é o ouvir é o ouvir pela palavra. O verbo ouvir é produzido pela palavra. Significa, mesmo que você não queira ouvir, você vai ouvir. Ah, mas eu não quero ouvir. Não, o querer não entra nessa questão aqui. Por quê? Porque quando Ele fala, terra treme, mortal se cala. Aleluia! A voz do Senhor faz parir as servas, as corças, desnuda as matas virgens. E quem estiver no seu santo templo diz: glória. Eu encerro. Nós vamos trancar ele naquela cera fria, ele vai ver só. Aleluia, glória a Deus.
Nós vamos levar ele amarrado, é verdade. Fala, Deus. Quando Jesus acabou de falar, os guardas estavam cheios. Aí voltaram. Aí o seu superior, prenderam o homem? Não, senhor. Ele fugiu? Não, senhor. A multidão não deixou? Não, senhor. Os discípulos não deixaram? Não, senhor. E por que vocês não prenderam ele? Quando nós chegamos lá, ele estava falando. Ué, aí não parou de falar? O problema é esse. É quando nós chegamos, ele já estava falando. E daí? Aí daí que nós ficamos ouvindo. Mas eu não mandei vocês ouvir. Nós também não queríamos ouvir, mas aí ficamos ouvindo. E por que não interrompeu? Não deu. Nós ficamos ouvindo. E fomos ouvindo. E fomos ouvindo. E quando ele terminou, por que vocês não prenderam? Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Conte. Nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem.